Como ser um bom líder na era digital? No vídeo de hoje eu vou explorar o que existe de mais nobre na liderança e gestão 4.0 e como você pode transformar a maneira como você lidera pessoas. Muitas pessoas buscam ser melhores líderes, mas para a gente conseguir fazer isso, primeiro a gente tem que entender o que existe de errado na maneira como nós pensamos liderança hoje em dia. Hoje, a nossa visão de líder e de organização também, ela ainda é muito presa em um modelo fordista do século passado. Então, quando você pega lá 1910, em que o modelo de linha de produção do Ford estava voando, você tinha algumas características bem curiosas ali. Primeiro que as pessoas tinham atividades extremamente repetitivas, precisavam fazer aquilo o mais rápido possível, com a maior eficiência possível, e você tinha um líder que estava ali em cima das pessoas para garantir que aquele trabalho fosse entregue. A gente vinha em um paradigma de redução e otimização de custo, enxuga o custo ao máximo, e esse vai ser a forma que a gente vai trabalhar e agregar valor para os nossos clientes. E, além de tudo isso, a gente vinha em uma ideia de que a gente tinha um trabalho muito ainda manual, uma forma de gestão de pessoas que não permitia uma gestão assíncrona ou em que você trabalha em lugares separados. Não, tá todo mundo ali junto e é assim que o negócio tem que funcionar. O problema é que hoje a gente vive um mundo diferente. Aquelas atividades que eram repetitivas, manuais e focadas para eficiência absoluta estão sendo progressivamente substituídas por atividades mais criativas. Como é que a gente consegue inovar? Como é que a gente consegue pensar fora da caixa? Como é que a gente consegue fazer diferente? E esse tipo de trabalho exige uma forma de gestão completamente diferente. Além disso, o que era um paradigma sempre de redução de custo se transformou em como é que a gente consegue oferecer uma experiência superior. Até a Amazon, que é uma empresa extremamente operacional, coloca muito valor na experiência do cliente, seja no processo de compra, seja no processo de recebimento das mercadorias. Então, por mais que você esteja num business que seja extremamente enxuto no sentido operacional, a experiência tem um valor e um peso muito grande. Então você precisa pensar em outras formas de agregar valor para o seu cliente. E finalmente a gente tem a questão da gestão. A tecnologia permite que a gente trabalhe de formas completamente diferentes do que a gente fazia 100 anos atrás. Com pessoas remotas, comunicação assíncrona, enfim, uma série de coisas que abrem possibilidades que não existiam naquela época. E com tudo isso, a gente entende o quanto nós carregamos uma herança antiquada para um mundo novo. E nesse mundo novo já existem várias coisas que você pode fazer para agregar muito mais valor. Uma das grandes inspirações para esse vídeo foi um livro fantástico que eu li recentemente, que é o Corporate Rebels. Ele não tem uma tradução em português, até onde eu saiba, mas lá você encontra uma pesquisa feita por esses dois doidos que foram investigar o que algumas das empresas mais inovadoras do mundo estão fazendo em várias frentes diferentes no que tange uma gestão mais aderente a essa indústria 4.0 que a gente vive hoje. E eu quero trazer para você algumas das coisas que eu acho mais essenciais dentro de tudo isso. A primeira delas sendo: destrua mecanismos de comando e controle. Fazia muito sentido numa época de linha de produção que você tivesse vários mecanismos de comando e controle pela sua empresa, para garantir que todo mundo tivesse aderente àquela forma específica de trabalhar, porque aquele é o único jeito que a empresa trabalhava. Mas hoje não, hoje se você quer inovar, se você quer fazer diferente, você precisa permitir que novas formas surjam, mesmo que essas formas sejam hostis ao status quo. Aliás, acho que esse é o ponto. Se você tem uma solução que ela é muito próxima do status quo, provavelmente você não está inovando bastante. Provavelmente você precisa ir além. Então, o que entram com o mecanismo de comando e controle? Reuniões em que os superiores vão dizer para os subordinados o que eles precisam fazer. Setores de compras que estão lá para barganhar preço e para mais nada. Eles não estão preocupados na solução, mas a gente precisa passar porque compras precisa aprovar. Previsão financeira muito rígida, a gente tem um orçamento super rígido, um processo complicado de aprovação de tudo, porque precisa passar por tudo isso. E quando você tira o peso de tudo isso e você dá mais autonomia para as pessoas, você consegue ter muito mais flexibilidade, muito mais agilidade e muito mais responsabilidade. Se você delega para as pessoas a autonomia de tomar decisão, elas tendem a levar isso muito a sério.
Porque se você trata as pessoas que nem braço, elas param de pensar. Se você trata as pessoas que nem criança, como é que você espera que elas se comportem que nem adultos? Se você trata as pessoas como adultos capazes, competentes e responsáveis, é muito provável que elas vão viver de acordo com as expectativas, especialmente se você deixar claro quanto a responsabilidade vem junto com isso. Então, no geral, quanto mais você tira esse peso hierárquico organizacional e permite que as pessoas tenham mais autonomia na tomada de decisão e consigam, dentro de tudo isso, ter variância, cada um pode seguir de um jeito, você tem vários times que operam de maneiras diferentes, sem ter que procedimentalizar demais certos tipos de atuação, você aí sim começa a permitir que a inovação aflore, em que você começa a agir de várias formas diferentes e agregar valor de formas muitas vezes inesperadas. Pô, André, lindo e maravilhoso esse mundo maravilhoso de Alice, mas, né? E aí, como é que esse troço funciona na prática? Usando o segundo pilar, que é o da experimentação e adaptação. A real é o seguinte, a gente pode ficar discutindo a semana inteira sobre qual é o melhor caminho a seguir, se é A ou se é B. No final do dia, só tem um jeito de saber, que é testando uma das duas coisas. E aí, com base nisso, a gente decide o que a gente vai fazer. E essa é uma característica muito marcante das empresas mais inovadoras. Ao invés de elas ficarem tentar acertando o perfeito, elas compreendem que a incerteza faz parte do processo e ao invés de lutar contra ela, eles exploram a incerteza para trabalhar de forma mais ágil. Vamos testar, não deu certo, esse é o nosso melhor palpite. Não funcionou, tudo bem, a gente tenta outro. Vai para agora para aquele outro plano que a gente tinha mencionado lá atrás. E assim a gente consegue crescer de uma forma muito mais ágil e muito mais rápida. Então, na sua empresa, você como líder, o que você faz quando as pessoas erram? Elas podem errar? A gente pode experimentar um troço e não dar certo? Porque uma característica que, uma vez mais, é muito marcante na gestão, no tipo arcaico de gestão, é a punição do erro. Errou, alguém precisa ser punido. Não deu certo, alguém é o culpado. E esse é o tipo de questão que, em geral, não leva a nada. Uma pessoa vai apontar o dedo para outra, e aí? Como é que a gente resolve? No final das contas, você acaba com um problema, às vezes, maior do que se você tivesse simplesmente parado e falado, beleza, não deu certo. Como é que a gente faz para dar certo agora? E extrair as lições disso, que é justamente o terceiro pilar, e talvez o mais complexo a ser implementado, que é uma cultura de aprendizado. E a cultura de aprendizado é tão complicada porque não basta que uma pessoa aprenda. A gente já viu em todo lugar times e mais times que tinham pessoas extremamente competentes lá dentro, mas que não conseguem trabalhar juntas. Você pode colocar 10 dos melhores jogadores do mundo de futebol para jogar juntos. Se eles não souberem trabalhar em equipe, eles não conseguem manifestar esse potencial. É a mesma coisa aqui. Uma pessoa que aprende sozinha, mas não aprende junto com o resto da equipe, não leva a nada. E uma cultura de aprendizado, ela depende de muita coisa. Ela depende de você aprender a deixar o seu ego de lado, de você reconhecer que o seu time muitas vezes conhece mais do que você e é mais capaz de fazer o troço funcionar. Que a sua visão não é a visão que mais importa, que você depende do resto da sua equipe para tomar boas decisões, que errar faz tudo bem, que a gente sempre pode aprender mais, que a gente sempre pode crescer mais. Olha quanta coisa está envolvida nisso. Mas é fundamental, porque se você acredita que você chegou no topo, que você é o melhor, que não tem nada que você possa aprender, esse é o começo da sua derrocada. Daqui para frente, meu filho, para você é só ladeira abaixo. Você quer colocar isso em prática? Minha recomendação, começa pela experimentação. Isso vai ser chave para o processo funcionar. Pega alguma coisa que não está funcionando bem, algum processo, alguma coisa, onde você vê uma oportunidade de melhoria e comece a fazer os testes dentro da sua equipe. Eu não tenho dúvida que o resultado vai vir. O resultado vai vir. E a partir daí vai ficar mais fácil de você implementar o resto e cooptar outros times dentro da organização para fazerem a mesma coisa. Muita gente acredita que a mudança só vem de cima para baixo. Se o CEO, se leva, não tiver comprado, o negócio não funciona. Mas isso não é bem verdade. Muitas das mudanças que existem na organização, elas partem do médio. De uma pessoa que consegue fazer a transição entre as duas coisas. É claro que é difícil se o C-level ali, ele não apoia. Mas a verdade é que só é difícil se o C-level embarrera. Se você conseguir operacionalizar esse troço, essa mudança,
sem você ter um conflito com quem está lá em cima, pode apostar, a mudança vai acontecer. Se você quer ver um pouco mais sobre isso, que outras coisas você pode fazer, eu recomendo muito a leitura do Corporate Rebels, esse livro que eu mencionei, e também eu fiz um vídeo no canal sobre o projeto Aristóteles, que é um projeto que o Google fez para mapear o que os times de mais alta performance deles têm de diferente. Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que ele vai te ajudar também, porque afinal de contas, o objetivo desse canal é ajudar você a compartilhar o que você tem de melhor. Eu espero que você saia daqui um pouco mais capaz de fazer isso. Até a próxima.